Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live da semana, a nossa quarta live já. Hoje vamos falar um pouquinho então sobre as infecções intraabdominais. Aproveitando essa semana que nós estamos falando sobre o uso consciente de antibióticos, um momento que a gente tem vivido sobre a resistência bacteriana. Então, vamos discutir um pouco sobre as principais infecções bacterianas e um pouco sobre a escolha, a seleção e o manejo da antibiótico terapia nessas infecções. Então, hoje a gente vai falar sobre infecção intraabdominal. E infecção intraabdominal, se a gente for detalhar, a gente tem, na verdade, uma gama imensa de patologias. Apendicite, colicistite, diverticulite, as pancreatites e por aí vai. Então, a ideia é a gente pincelar um pouquinho sobre elas, claro, mas principalmente discutir um pouco sobre a seleção e o uso do antibiótico no tratamento dessas infecções. Bom, primeiro, que a cavidade abdominal, a cavidade peritoneal, ela é um espaço fechado, onde a gente tem as vísceras e mais ou menos 50, 100 ml de líquido seroso. E essa cavidade, ela consegue controlar as infecções bacterianas. Então, ela tem mecanismos de defesa que faz com que as infecções bacterianas sejam, de um certo modo, controladas. Porém, em algumas situações, essas bactérias que estão normalmente ali colonizando o trato gastrointestinal, essas bactérias elas podem fazer invasão e causar então processos infecciosos ali na cavidade intraabdominal. E aí vai depender muito da situação clínica, do contexto, da fisiopatologia de cada órgão que possa evoluir ali com uma infecção. Desde uma colicistite, muitas vezes, que você tem ali cálculo na vesícula biliar, que possa obstruir essa via biliar, fazendo então uma infecção da árvore biliar, o que a gente conhece ali também como colicistite, diverticulite, pancreatite. Então depende, o órgão que vai evoluir com o quadro de infecção depende muito da fisiopatologia da doença em si. E não é aqui o foco da discussão. O foco da discussão é, diante de um quadro de infecção, nesses órgãos ali, qual o antibiótico mais indicado para o tratamento dessa infecção? É isso que a gente vai comentar aqui hoje um pouquinho, tá? E aí, essas infecções, elas podem estar limitadas, então, ao órgão, fazer uma infecção mais limitada, por exemplo, ali no divertículo, um abscesso peridiverticular, ou no apêndice, ou na via biliar, pâncreas, ou essa infecção, além desse órgão, ela pode se estender, que é o que a gente chama de infecção intraabdominal, quando cursa com infecção não só delimitada ao órgão em si, mas consegue avançar para a cavidade intraabdominal, inclusive fazendo o que a gente chama de peritonite, que é essa infecção mais disseminada na cavidade abdominal, que é um quadro grave, que merece urgência no seu atendimento, manejo clínico e escolha correta da antibiótico terapia. Bom, a partir daí, diante de um quadro de infecção intraabdominal, que a gente vai levar em consideração para diagnóstico dados clínicos e laboratoriais e também imagem. Então, a gente vai ter o paciente que vai se apresentar no serviço de urgência e emergência, geralmente com quadro de dor abdominal, febre, queda do estado geral, pode ter náuseas e vômitos. E, mais uma vez, o quadro clínico vai também ter uma mistura de acordo com o órgão acometido. Então, num paciente com apendicite, ele tende a localizar essa dor mais em fossa ilíaca direita. Já o paciente com uma diverticulite, por exemplo, ele tende a localizar essa infecção, essa dor, mais no órgão acometido, que geralmente é o cólon descendente, ali no sigmoide também. Então, o quadro clínico vai depender muito do órgão acometido. Assim como numa colicistite, o paciente muitas vezes tem náusea, vômito. Se tem obstrução dessa via biliar, o paciente pode referir também
Você pode encontrar icterícia, a dor abdominal é mais localizada no hipocôndrio direito, você pode encontrar sinal de Murphy. Então, o quadro clínico diagnóstico em si vai depender também muito do órgão acometido. Bom, a partir daí do diagnóstico, quadro clínico, laboratorial, que aí você encontra hemograma com leucocitose, PCR nas infecções intraabdominais, gente, é importante dizer que o PCR, geralmente, ele está bem aumentado, tá? Não é um PCR levemente tocado. Infecções intraabdominais cursam com PCR bastante elevados. E exames de imagem, que vai desde um ultrassom, raio-x simples de abdômen e também tomografia de abdômen, vai depender muito ali da sua avaliação clínica, mas também das condições do que você tem à disposição no serviço que você está atendendo esse paciente. Muitas vezes a gente só tem o raio-x à disposição e em outras situações a gente só tem tomografia, porque mesmo o ultrassom sendo um exame muitas vezes mais barato, muitas vezes depende do colega médico estar fazendo o exame. Muitas vezes isso, em alguns serviços, principalmente no plantão noturno, fim de semana, às vezes a gente não tem à nossa disposição o ultrassom. Então, exames de imagem, exames complementares, lógico, depende muito da indicação clínica, mas também, muitas vezes, a gente vai escolher o exame de imagem complementar a depender da situação que você está ali no atendimento. Se tem raio-x simples, é o que a gente vai fazer, vai tentar identificar se tem distensão de alça, presença de nível hidroaéreo, por aí vai. Tá, a partir do diagnóstico feito, qual o antibiótico que eu vou escolher? E aí, a gente sempre fala, diagnóstico, foco da infecção, o que eu tenho que pensar? Quais são as principais bactérias que podem estar fazendo essa infecção? Qual o patógeno mais provável que eu tenho que cobrir? E no caso das infecções intraabdominais, as principais bactérias envolvidas, as mais prováveis de estarem causando essa infecção, são as enterobactérias, que são bactérias gram-negativas, e também os anaeróbios. Em especial o Bacteroides fragilis. Então, as bactérias que a gente tem que cobrir na infecção intraabdominal são enterobactérias gram-negativas de um modo geral, né? Que as enterobactérias, quem são? Deus, Serratia, Klebsiella, essas são as que a gente chama de enterobactérias e são gram-negativas. E também os anaeróbios, que aí, em especial, a gente chama atenção para o Bacteroides fragilis. Então, bactérias nas infecções intraabdominais. Enterobactérias, que são gram-negativos, e anaeróbios, nunca esquecer do Bacteroides fragilis. São as bactérias que a gente deve cobrir lá na nossa escolha de antibiótico. Um adendo aqui importante é sobre a taxa de colonização do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal, ele é colonizado por essas bactérias, mas há um aumento da quantidade de bactérias conforme você anda no trato gastrointestinal. Então, você tem uma colonização, um número de bactérias muito menor ali no estômago, no duodeno, do que se você comparar com o intestino grosso, lá no cólon descendente, no sigmoide, principalmente. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, se eu tenho muitas vezes uma úlcera péptica perfurada, provavelmente eu tenho muito menos bactéria envolvida do que se eu tenho uma diverticulite lá no sigmoide, porque a taxa de colonização é muito maior no trato gastrointestinal mais distal, né, principalmente ali cólon descendente e sigmoide, quando comparado com o trato gastrointestinal mais proximal, certo? Então, infecção intraabdominal diagnosticada, quais bactérias que eu tenho que cobrir? Enterobactérias e anaeróbios, e aí eu vou para o tratamento. Os pilares do tratamento da infecção intraabdominal são principalmente
cirurgia, intervenção cirúrgica e também antibiótico terapia. Então são coisas que andam juntas. É claro que existem situações, como no caso de uma diverticulite não complicada, que muitas vezes o tratamento clínico apenas com antibiótico já pode ser suficiente para o tratamento. E aí a gente tem que acompanhar essa evolução clínica. Muitas vezes você faz o diagnóstico, lá na imagem você vê que é uma infecção não complicada, você inicia o antibiótico e vai fazendo esse acompanhamento clínico para ver se está tendo uma boa resposta ou se vai ter que, então, partir para uma intervenção cirúrgica. Mas, de um modo geral, a base do tratamento das infecções intraabdominais é intervenção cirúrgica. E aí, qual intervenção cirúrgica? Vai depender mais uma vez do que você tem disponível, né? Muitas vezes, se eu tenho à minha disposição e eu tenho um profissional com expertise para fazer uma videocirurgia, vai ser muito melhor do que uma laparotomia aberta, né? Então, vai depender do que eu tenho disponível. E muitas vezes também, num abscesso, eu posso utilizar uma drenagem percutânea, como o caso de uma diverticulite, muitas vezes não complicada, eu posso lançar mão dessa possibilidade. Porém, eu tenho que ter à minha disposição um radiointervencionista capaz e à minha disposição para realizar esse procedimento. Eu não posso postergar um procedimento cirúrgico importante, que é a drenagem do foco, esperando uma radiointervenção. Né? Então, mas a gente tem que lembrar que a base da intervenção cirúrgica seria a videocirurgia, a laparotomia aberta e dependendo de algumas situações clínicas, também a drenagem percutânea, que muitas vezes a gente faz isso guiado pela imagem, como o caso da tomografia, tá? Então, a gente tem que avaliar isso. Bom, deixa eu ver aqui que teve algumas perguntas. Úlcera péptica e úlcera gástrica, a mesma coisa, a localização, né, ali no estômago. A questão é quando ela perfura, que faz aquele abdômen agudo, perfurativo, que a gente chama, e também aí você vai ter um abdômen tábua, o clássico de um abdômen agudo. E aí o tratamento é cirúrgico. É que como é um local com menos bactéria, a chance de ter ali uma infecção mais grave é menor do que quando você tem, por exemplo, uma perfuração do trato gastrointestinal, onde a colonização, o número de bactérias é muito maior, tá bom? Não sei se tem mais alguma pergunta, mas depois eu dou uma olhada aí. Então, tá. Então, a base é a cirurgia, a gente pode lançar mão, então, laparotomia, videocirurgia ou drenagem percutânea, e vai depender muito do que você tem ali à sua disposição. E aí, o antibiótico, né? Então, a gente sabe que o procedimento cirúrgico é importante, mas a infecção intraabdominal é uma infecção grave que pode evoluir para sepse, choque séptico e também óbito, e a minha antibiótico terapia deve ser adequada, deve ser correta. E aí, quais bactérias que eu preciso cobrir? São as enterobactérias, que são os gram-negativos, e anaeróbios. Bom, e aqui eu tô falando, gente, de infecções comunitárias, do paciente que vem com uma apendicite complicada, uma diverticulite de casa, tá? Eu não estou falando aqui de infecções hospitalares, porque depois desse procedimento cirúrgico, o paciente pode e vai precisar muitas vezes ficar internado, fazer cirurgias e muitas vezes antibiótico terapia, muitas vezes ele pode não responder e fazer abscessos intraabdominais, e aí muitas vezes a gente tem que, além da abordagem cirúrgica, colher material para cultura e daí então ampliar o antibiótico. Então isso aí é uma outra situação clínica. Então vamos falar da antibiótico terapia para as infecções intraabdominais que estão vindo de casa. Tá? Então, para enterobactérias, a gente tem algumas alternativas, dentre elas, eu vou comentar um pouquinho a vantagem e a desvantagem de cada uma delas. Então, a gente tem, já falaram aqui, ceftriaxona, né, que é a cefalosporina de terceira geração, que tem uma boa cobertura contra enterobactérias, tem uma boa posologia, ela é de 12 em 12 horas, e eu posso fazer também uma vez ao dia. É barato, relativamente tem um custo bom, e o grande problema é a indução de resistência,
né? Então, a gente fica preocupado com esse uso da ceftriaxona em induzir resistência bacteriana nos ambientes hospitalares. Outra opção que já falaram aqui, ciprofloxacina, também tem boa ação contra enterobactérias. Grande problema da cipro atualmente, taxa de resistência das enterobactérias à ciprofloxacina. Então, a gente tem muita resistência mesmo vindo da comunidade. Então, se você estiver diante de um paciente grave, com infecção intraabdominal, uma peritonite, é arriscado usar ciprofloxacina pela chance de resistência bacteriana, tá? Mas é um antibiótico que a gente usou bastante e é adequado. Grande cuidado é de você estar diante de uma bactéria mais resistente. A gente utiliza muito em mulheres com infecção intraabdominal porque é uma chance maior, principalmente quando tem DIP, né, doença inflamatória pélvica, onde você tem outros agentes que possam estar envolvidos, e aí a cipro tem uma vantagem em relação a isso. Então, tem a ceftriaxona, boa posologia, custo relativamente bom, porém induz muita resistência. Cipro, bom antibiótico, porém altas taxas de resistência mesmo em pacientes vindo da comunidade. E o aminoglicosídeo, gentamicina ou amicacina, que tem boa cobertura também contra as enterobactérias. Grande problema, nefrotoxicidade. Então, muitas vezes esse paciente está séptico, tem já uma alteração da função renal e o aminoglicosídeo pode fazer uma piora desse quadro. E a gente hoje tem utilizado muito aminoglicosídeo nas estratégias de tratamento de infecções multiresistentes. Então, a gente acaba guardando um pouco o aminoglicosídeo para essas estratégias. Então, dentre as opções ficam, então, a ceftriaxona, quinolona e aminoglicosídeo, lembrando dessas vantagens e desvantagens. E para a cobertura do anaeróbio, que é o Bacteroides fragilis, principalmente, aí eu posso falar para vocês, gente, metronidazol é superior à clindamicina no que diz respeito à cobertura de Bacteroides fragilis, por conta de eficácia, já que 20% dos Bacteroides fragilis podem ser resistentes à clindamicina, então ele tem uma melhor eficácia, menos toxicidade, lembrando que a clindamicina é um dos antibióticos que mais fazem colite pseudomembranosa e é mais barato. Então, metronidazol é superior à clindamicina quando a gente está falando de anaeróbios intraabdominais, principalmente Bacteroides fragilis, porque é mais eficaz, menos tóxico e mais barato. Então, uma associação que a gente tem utilizado muito com sucesso é a ceftriaxona e o metronidazol, ou cipro, mas cuidado com a resistência, e metronidazol, ou aminoglicosídeo com metronidazol, porém cuidado com a nefrotoxicidade e resguardar os aminoglicosídeos como estratégia de tratamento de bactérias multiresistentes. E aí, para finalizar, tempo de tratamento. Por quanto tempo que eu vou deixar esse tratamento, essa antibiótico terapia? Então, a gente deixa, em média, 7 a 10 dias. Mas, de um modo geral, o que a gente tem que avaliar nesses pacientes? Melhora dos sinais de infecção, melhora da febre, melhora do estado geral, melhora, né, vamos dizer assim, retomada da atividade do trato gastrointestinal. Se esse paciente melhorou, né, o abdômen já está mais flácido, está evacuando, eliminando flatos. Então, como que está esse trato gastrointestinal? Como que está, se ele está funcionando adequadamente, e também se o paciente já está conseguindo se alimentar. Então, são dados importantes para a gente avaliar se o nosso tratamento está efetivo, se o tempo de tratamento está adequado. Então, melhora dos sinais infecciosos, o paciente está febril, melhora do hemograma, melhora do PCR, melhora do exame abdominal, intestino já funcionando melhor, boa aceitação da dieta. Então, são todos sinais e sintomas, né? São dados que a gente tem que avaliar na evolução do tratamento desses pacientes, né, que são pacientes graves. Porque enquanto você estiver buscando esses dados de melhora, ele pode estar evoluindo muitas vezes com febre persistente, com abdômen ainda, com dor abdominal importante, com sinais ainda de
de processo inflamatório não controlado. Então, nesse caso, você precisa rever o diagnóstico, você precisa refazer uma imagem, refazer hemograma, bioquímica, PCR, porque pode ser muitas vezes que está fazendo complicações. Esse paciente pode estar evoluindo com complicação local, muitas vezes com necessidade de reabordagem cirúrgica para a drenagem de um possível foco de infecção. Só mais uma coisa aqui para a gente terminar, apendicite em fases iniciais, né, muitas vezes naquela fase catarral, né, que é o que a gente pega na grande maioria das vezes, o antibiótico ele é profilático, ele é feito no máximo 24 horas. Esse paciente não precisa ir de alta com antibiótico. A gente faz antibiótico terapia, né, terapêutica, né, como diz o próprio nome, nas apendicites complicadas, com necrose, com sinais de infecção. Nas apendicites iniciais, o tratamento é cirúrgico e não há necessidade de antibiótico para casa, tá bom? E se esse paciente, né, como tá perguntando aqui, se esse paciente que você vinha evoluindo e começa a piorar, eu vou reavaliar do ponto de vista laboratorial, então vou ver hemograma, PCR, colher novas culturas e vou avaliar a imagem para ver se é o caso de uma reabordagem cirúrgica. E aí eu preciso avaliar o meu esquema de antibiótico. Pode ser que esse paciente inicialmente tenha uma resposta, mas possa ter evoluído com alguma infecção mais resistente. Então, se ele está tendo piora do quadro, eu tenho que escalonar o esquema de antibiótico, cobrir bactérias resistentes, principalmente os gram-negativos resistentes. E aí é importante eu conhecer ali a microbiota do hospital. Mas geralmente a gente prescreve pipitazo, né, que tem uma boa cobertura para os patógenos intraabdominais, ou dependendo se eu já estou suspeitando paciente séptico principalmente, e pensando em SBL, que é o principal mecanismo de resistência dessas infecções, eu provavelmente amplio para um carbapenêmico, né, principalmente o meropenem. Tá? Gente, então era isso. Lembrando, primeiro quero agradecer a presença de vocês aí. E lembrá-los que amanhã tem a nossa última live e amanhã a gente vai falar sobre infecções de pele e partes moles. Aí eu vou trazer umas lesões aqui, umas fotos para a gente discutir também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês e até amanhã.